perfeccionismo das melodias e a inovação nos improvisos são as características mais marcantes do trabalho desse acordeonista. Quando morou no Rio de Janeiro, se tornou conhecido pela sua desenvoltura no piano, mas foi com o acordeon que aprofundou seus estudos. Ele é considerado um mestre da nova geração de acordeonistas nacionais. Em um dos seus trabalhos mais marcantes, levou a sonoridade desse instrumento para a Ásia e Europa. O Entre o Café e uma Prosa de hoje recebe o músico Chico Chagas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Bom, eu queria começar te perguntando, o seu pai começou a te incentivar a tocar acordeon quando você ainda era criança. O que ele fazia para despertar esse interesse em você e se isso foi importante para o futuro da sua carreira? Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo um CD do Cordel do Fogo Encantado. Aí tem um trechinho que o Lirinha fala: papai, me ensina a ser palhaço, me ensina a ser palhaço. E o pai responde: palhaço não se aprende, palhaço se nasce, né? Acordeão é meio assim, a gente meio que nasce. Então assim, o meu pai, ele me forçou a aprender a ler partitura, né? Que eu fosse um músico sério, não sei o quê. Mas o acordeão, ele veio naturalmente. A primeira vez que eu peguei no acordeão, eu toquei Noite Feliz. Acho que eu tinha 6 ou 7 anos, eu peguei e toquei. Mas ele nunca me forçou nada, ele me deu de presente uma sanfoninha de 24 baixos. Inclusive eu tenho agora a Maria Luísa, que está com 2 anos e 6, 7 meses. E eu consegui um acordeão igualzinho, que foi um presente do amigo lá do Sul. É um acordeão igual que eu tinha quando eu tinha meus 6 anos. Você saiu de casa muito jovem para estudar música, se profissionalizar. E o que te levou a tomar essa decisão? Melhorar, né? Eu acho que a gente faz muita coisa em busca de um sonho, né? Uma delas é sair de casa, a gente opta por deixar nossa terra natal, às vezes deixar os pais, deixar a família, né? Mas isso tudo em busca de um sonho, né? O meu sonho era querer ser um músico melhor, né? Eu vou pegar um gancho dessa tua pergunta. É tipo assim, uma coisa que não acontece no futebol. Você, uma criança, você vê um jogador, você é fã desse jogador, mas assim, você nunca vai dividir o campo com esse jogador. Porque quando você ficar adulto, ele já está aposentado. E eu acabei de encontrar agora no café da manhã um dos meus maiores ídolos, que a gente já tocou junto ano passado, que foi o Oswaldinho. Então, a música proporciona isso. Aí, eu lembro da época que eu saí de casa, de poxa, um dia eu vou conhecer esse pessoal, pessoalmente e tal. Mas nunca imaginei que um dia fosse tocar com ele pessoalmente e ver ele me tecendo tantos elogios. Fiquei até emocionado quando ele... Encontrei agora, tem 5 minutos que eu encontrei com ele ali. Foi emocionante. E por falar nisso, ao morar no Rio de Janeiro, você tocava na noite para poder pagar os cursos de música. Como é que você conciliava todas essas atividades? Chicanismo que fala, né, que quem falava, né, que quem dorme muito vive pouco. Era isso, eu dormia, sei lá, 4, 5 horas por dia. Eu chegava de madrugada, eu era pianista, né, era mais pianista que acordeonista. Fui tocar acordeão, voltar a tocar acordeão bem depois. Eu chegava na noite, o tempo que eu tinha era ali de madrugada. Então eu colocava meu fone de ouvido, ia estudar e no dia seguinte eu já tinha ensaio, tinha aula, eu estudava em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, né? E foi assim, foi dormindo pouco que eu consegui viver mais. E você já tocou com Cássia Eller, Ivone Lara, já foi diretor musical da Elza Soares. O que é que ficou de aprendizado dessas experiências? Uma vez eu vi um pianista que eu gosto muito, Chick Corea, falando que essa história da música, da improvisação, é um caminho que você pega com um saco vazio. E aqui você coloca um ingrediente no saco, aqui você coloca outro. Lá na frente você tem bastante assunto para falar. Eu diria que foram experiências diferentes, né? O universo da Cássia Eller é bem diferente do universo da Elza Soares, que é diferente do Trio Forrozão, que é diferente do Geraldo Azevedo, com quem eu toquei mais de um ano. É diferente dos músicos com quem eu trabalhei fora do Brasil. Então, assim, com cada um deles eu aprendi alguma coisa diferente, porque são universos diferentes. Para mim foi uma experiência não teve uma experiência melhor que a outra. Todas foram maravilhosas. Bom, o acordeão é um instrumento que ganha uma sonoridade, formas de tocar diferentes, a depender da região, né, em que ele está.
O que você diria que tem de mais brasileiro e de mais estrangeiro na sua forma de tocar? Ok, de mais brasileiro, especificamente na minha forma de tocar, não que seja mais importante, é bom deixar isso bem claro. Tem muita gente lá no sul, por exemplo, que não conhece o camarão ou o noca do acordeon. E tem muita gente no Nordeste que não conhece o albino manique. O albino manique ele é tão importante para o acordeon do sul quanto o Dominguinhos é para o acordeon do Nordeste, né? Então, assim, eu escuto o albino com o mesmo carinho que eu escuto o Dominguinhos, que eu escuto o Luiz Gonzaga, que eu escuto o Camarão, mas eu sou filho de nordestino. Então, nessa hora, o DNA fala mais alto. Então, assim, a minha maior influência do acordeon brasileiro, sem dúvida, é o forró. E é o forró do Luiz Gonzaga. E alguns músicos que tocavam oito baixo também, que eu escutava bastante na minha terra. Do exterior, assim, eu diria que a música cigana foi uma coisa que eu escutei bastante, a música da Romênia, mas quem me influenciou mais foi o jazz americano. Você já se apresentou na Europa, na Ásia. O acordeão é um instrumento popular nesses locais e como eles recebem os acordeonistas brasileiros? O acordeon normalmente ele é um instrumento muito usado em música folclórica. Na polca alemã, na tarantela italiana, na chanson française da França. E aqui no Brasil, no vaneirão lá do sul, no forró aqui do Nordeste, na música pantaneira lá pro Mato Grosso, né? E o acordeon, assim, agora tem ganhado um espaço maior, né, nas salas de concerto, porque tem sido muito usado, sempre foi muito usado pelos russos, e agora os acordeões de concerto começam a chegar aqui no Brasil, e o acordeonista brasileiro, ele é muito respeitado pela forma de tocar, assim como são os outros instrumentistas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um negocinho de pegar um instrumento e tocar de forma diferente, né? Como fizeram com o violão, com a percussão, e como a gente fez com a sanfona também. Então, assim, o nosso swing, o nosso molho, o nosso balanço é uma coisa que eles não têm. Isso chama muita atenção. E a nossa forma de compor também, que é muito peculiar. Essa forma de compor para acordeon, que soa essa música tradicional, mas com acabamento harmônico, com acabamento melódico diferenciado, como foi a bossa nova. De tudo que eu conheço, eu só vejo aqui no Brasil esse diferencial. Acho que é por isso que eles gostam tanto da gente lá fora. Por que você acredita que a carreira da música no nosso país ainda é tão complicada, tão difícil? Isso aí é uma pergunta difícil, é uma resposta longa, né? O problema não está na música, o problema não está na arquitetura, o problema não está no teatro, o problema está na educação. Se uma pessoa recebe uma boa educação, naturalmente ela trabalha a sensibilidade. Uma pessoa que tem uma boa educação, ela vai procurar bons filmes, ela vai procurar bons ambientes, ela vai procurar bons perfumes, né? Eu não preciso ser um cozinheiro para conhecer comida boa, né? E a pessoa não precisa ser um musicista, ser um instrumentista para conhecer música boa. Então, eu acho que quando você trabalha a educação, o refinamento, você busca coisa refinada. Quando um país começa a valorizar seus verdadeiros artistas, sua terra, né? Eu acho que você começa a valorizar mais o chão de onde você veio, que é o que o Luiz Gonzaga fez, que é o que o Tom Jobim fez. Eu tenho um carinho muito grande pela obra dos dois. A gente vive um processo massificador de globalização. A gente vive num país onde as crianças não sabem o que é uma pera, o que é um girimum, e todo mundo conhece a batata frita, que eu não vou falar o nome, mas assim, todo mundo conhece o nome daquele refrigerante famoso, não conhece o nome das frutas, não conhece um tamarindo, não conhece, né, os sucos que são possíveis fazer com as frutas do Brasil. E é uma coisa que não está acontecendo só na música, como eu te falei. A nossa arquitetura já não é mais tão bem trabalhada como foi um dia. Os nossos filmes já talvez não sejam tão mais originais como foram
como foi há um tempo atrás, né? A gente usa muito termo americano hoje em dia, no nosso linguajar, e muito termo francês. E isso acaba se refletindo na música, e aí entra no que você me perguntou, desculpa a volta que eu dei. Mas assim, o músico brasileiro começa a ter que fazer concessões. Então pinta o artista A, que nem houve agora há pouco, que faz um show por um preço absurdo, e esse preço absurdo, ele automaticamente desvaloriza o artista B, né? Por mais que você pegue esse dinheiro e faça uma doação, você já desempregou o artista B, né? Então eu acho que está acontecendo isso, tem uma letra fácil de assimilar, tem uma música fácil de assimilar, eu toco isso aqui. Você pode não conhecer a música, mas a célula harmônica vai te lembrar 1 milhão de músicas. Isso é um problema sério, porque o Brasil sempre foi conhecido por ter harmonias específicas, melodias específicas. E hoje criou-se o molde do sucesso, o molde de fazer música, e isso tem dificultado muito a vida do músico que quer fazer uma música mais séria. Uma música mais brasileira, uma poesia mais brasileira, eu diria. O que te motivou anos atrás a estudar acordeon, a se profissionalizar, ainda é o que te motiva hoje a continuar o trabalho com esse instrumento? É uma boa pergunta. É tipo assim, você vê esses lutadores de boxe, né? O treinador é sempre um senhorzinho, né? Então assim, eu tô virando esse senhorzinho aí. Eu já fui, né? Ainda sou lutador de boxe, né? Mas eu estudei para conhecer mais o instrumento, né? O instrumento que eu gosto, e percebo assim uma carência de informação quando o assunto é acordeon aqui no Brasil, apesar do que ele simboliza na música brasileira. Então assim, o meu sonho de ser um instrumentista, acho que eu representei bem, acho que cumpri uma boa parte da missão que eu me destinei a cumprir, mas assim, o que eu gostaria de fazer agora, para frente na minha vida, é começar a educar, começar a criar novos acordeonistas que não tenham que passar pelo que eu passei para saber o que eu sei, né? Inclusive o festival do acordeon, eu tive uma conversa com o Tagino antes do festival, eu falei, Tagino, vamos promover alguma coisa na área de educação. Mais importante do que você ter contato com o artista, assim, mais importante do que você ver o show de um artista, é você ter o contato com o artista e poder fazer algumas perguntas para ele. Coisa que eu nunca pude fazer para o Dominguinhos, por exemplo, que é um dos meus ídolos. O que é que ele escuta, como é que ele compõe, como é que ele estuda, né? Adoraria saber. Talvez isso fosse de grande importância para os acordeonistas do Brasil todo. E é isso que eu pretendo fazer daqui para frente na minha vida de acordeonista. Bem, antes de encerrar a nossa conversa, toca um pouquinho pra gente? Toco.
Chico, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme. E a TV Caatinga deseja ainda mais sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Eu espero estar com vocês em breve. Muito obrigada. Bom, e para você que acompanhou o nosso programa até agora, fica o agradecimento e até a próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.